Olá, estamos começando mais um programa Justiça para Todos. Veja os destaques de hoje. Presidente da AJUF concede entrevista coletiva para esclarecer principais pontos da paralisação dos juízes federais. Evento pela valorização da magistratura federal tem a participação de representantes do Judiciário da Espanha, Itália e Portugal. E veja também, após o evento pela valorização da magistratura federal, juízes se reúnem com parlamentares no Congresso Nacional. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. No último dia 27 de abril, juízes federais de todo o país fizeram uma paralisação para chamar a atenção do poder público e da sociedade para os problemas enfrentados pela magistratura federal. Os principais pontos reivindicados pelos magistrados foram esclarecidos durante a entrevista coletiva concedida pelo presidente da AJUF. Jornalistas dos mais diversos veículos de comunicação estiveram presentes na coletiva concedida pelo presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Gabriel Vedi explicou à imprensa os motivos da paralisação dos juízes federais, entre eles o cumprimento da simetria com o Ministério Público Federal. Reivindicamos, evidentemente, a equiparação com o Ministério Público, porque está escrito na Constituição Federal e isso não tem sido implantado para os juízes federais. Uma coisa surreal. Aquele que julga ter menos direitos do que aquele que requer. É uma questão surreal que não existe em sistema constitucional que regulamenta as carreiras públicas. O presidente da AJUF defendeu também a revisão do teto constitucional moralizador. Também defendemos a atualização do teto remuneratório do funcionalismo público, pelo qual a AJUF lutou muito em 2005. Foi a única associação nacional, pelo menos que eu tenha lembrança, que tenha defendido o teto remuneratório, quando nós tínhamos salários absurdos, salários imorais que chegavam a R$100 mil por mês no ano de 2005 e todos aqui sabem disso. Né? Lutamos para criar esse teto constitucional, abrimos mão de gratificações de adicionais por tempo de serviço. Nos foi dada a garantia que esse teto seria revisado ano a ano pelo índice oficial de inflação do governo. E a prova desse acordo que houve entre as cúpulas dos poderes, digamos assim, se fosse uma ata de audiência, seria a própria Constituição Federal, porque ali ficou escrito, a revisão tem que ser geral e anual. Artigo 37, inciso 11º. E nesses 6 anos, tivemos apenas uma revisão no ano de 2009, no patamar de 8%, enquanto o IPCA e o INPC chegaram de 2005 para cá a mais de 35%. Outro ponto reivindicado pela categoria é a ampliação da justiça de segundo grau no país, para tornar o judiciário mais rápido e acessível. Melhor estrutura de trabalho, em especial nos juizados especiais federais, para atender a população de mais baixa renda. Aqueles que não são atendidos pelo INSS, que buscam uma aposentadoria, uma medicação, um direito de realizar uma cirurgia de urgência. Né? Então nós precisamos de estrutura de trabalho nas turmas recursais dos juizados especiais federais. Então nós precisamos ampliar os atuais 5 tribunais regionais federais existentes, né? E criar os 4 tribunais, o Tribunal do Paraná, o Tribunal de Minas Gerais, né? O Tribunal da Bahia e o Tribunal da Amazônia. Na Amazônia, aliás, por onde entra o narcotráfico internacional. Na Amazônia, onde existe uma cobiça internacional muito grande por suas riquezas internacionais e nós temos problemas ambientais na Amazônia. É um absurdo que não exista justiça federal no segundo grau lá. É um absurdo que um estado da importância econômica, histórica e política de Minas Gerais não tenha um tribunal regional federal. E, certamente, com a criação desses 4 novos tribunais e ampliação desses cargos, nós temos tudo para levar uma justiça mais rápida para o povo brasileiro que precisa disso. Durante a coletiva, o presidente da AJUF explicou ainda que a paralisação visa garantir mais segurança aos magistrados que atuam contra o crime organizado. Ele destacou o drama vivido pelos juízes ameaçados. Nós temos o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, onde os 10 juízes das varas criminais do Rio de Janeiro, 13 estão ameaçados. Nós temos o caso da colega Raquel Colion, que condenou e executa a pena do Fernandinho Beiramar, por exemplo, que ficou 1 mês praticamente sem ver o filho. O filho dormindo na casa de amigos, até porque na de familiares era perigoso, porque ele ficaria muito visado. Né? E o caso do juiz Odilon Oliveira, então, ele desbaratou, impediu
o sequestro do próprio filho do presidente da República e de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A gravidade é muito grande. A Polícia Federal não tem efetivo para dar segurança para esses magistrados, que está comprovado. Eu me lembro da frase do jurista, ministro aposentado do STF, que guarda uma grande lucidez, com quase 90 anos de idade, o ministro Paulo Brossard, dizendo que enquanto o juiz tiver medo, ninguém pode dormir tranquilo. Gabriel Vedi encerrou a entrevista coletiva ressaltando a importância da luta dos juízes para zelar pela independência do Poder Judiciário. O objetivo principal do nosso movimento, é independência do Poder Judiciário, que significa justiça mais rápida, acessível, barata e que não permita a impunidade no nosso país. Essa é a responsabilidade que nós temos para com a sociedade e, com essa responsabilidade, nós lutaremos por esses direitos. A seguir, veja como foi a programação do movimento organizado pelos juízes pela valorização da magistratura federal. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, aqui no Justiça para Todos. Você mostrou pra mim onde encontrar assim mais de 1 milhão de motivos pra sonhar. Enfim, é tão gostoso ter os pés no chão e ver que o melhor da vida vai começar. 2011, o melhor da vida vai começar de novo. A grande maioria dos juízes federais brasileiros aderiu à paralisação organizada pela JUF em favor da valorização da magistratura federal. Em Brasília, cerca de 200 juízes compareceram ao ciclo de palestras que contou com representantes dos sindicatos de Portugal, da Espanha e Itália em apoio, solidariedade e incentivo à causa brasileira. O evento pela valorização da magistratura federal contou com a adesão de 90% dos magistrados de todo o país. Durante a cerimônia de abertura, ocorrida na seção judiciária do Distrito Federal, o presidente da JUF, Gabriel Vedi, fez questão de ressaltar que o ato não se tratava de uma greve, já que os atendimentos de urgência estavam sendo feitos pelos juízes federais. É importante esclarecer à sociedade brasileira que nós não estamos fazendo greve. As portas da Justiça Federal estão abertas no dia de hoje, escancaradas. Todos os casos de urgência, as audiências de urgência com réu preso, serão atendidas pelos juízes federais. Nós não somos irresponsáveis, temos responsabilidade com a justiça. Ao mencionar um dos pontos defendidos pela categoria durante a paralisação relativo à segurança dos juízes, Vedi citou os casos dos magistrados que foram ameaçados pelas organizações criminosas. Esse movimento de paralisação é para que se crie um órgão colegiado de juízes, como aconteceu na Itália, presidente Palamara, como aconteceu na Itália, um órgão colegiado para proteger a vida desses juízes, similar ao do caso da Operação Mãos Limpas. Criar a Polícia Judiciária para proteger esses coisas. A Polícia Judiciária vinculada ao Poder Judiciário. O presidente da JUF comentou ainda a decisão do Conselho da Justiça Federal de descontar o dia dos juízes que aderissem à paralisação. Colegas que não apoiaram a paralisação estão passando a apoiar e aderir ao movimento justamente depois desse ato do CJF que motivou a magistratura federal brasileira, que agora vai até o fim em suas reivindicações. Ao lembrar daquela frase de Aristóteles na política, sou amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade. Quero dizer que tenho simpatia por muitos desses conselheiros, nossos conselheiros e presidentes de tribunal, trabalhamos juntos no trabalho de criação e ampliação de tribunais, de criação de turmas, mas eu sou um amigo da verdade nesse momento e eles estão completamente equivocados. Que o ato foi ilegal, foi inconstitucional e será impugnado pelo jurista Sérgio Bermudes, que já foi contratado pela JUF e vai entrar com uma medida administrativa ou judicial já nos próximos dias.
as outras reivindicações da carreira, como a criação das turmas recursais, a simetria com o Ministério Público Federal e a revisão do teto constitucional moralizador, também foram destacadas no discurso do presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. A paralisação ainda contou com palestras de representantes dos magistrados da Espanha, Itália e Portugal. O juiz desembargador português Antônio Latas relembrou as 3 grandes greves realizadas pela Associação Portuguesa nos anos de 1988, 1993 e 2010. Quero deixar em nome da Associação um cumprimento muito especial aos juízes federais do Brasil e à AJUF em particular, pela nota de força, determinação e esperança, e neste verdadeiro novo mundo que nos parece ser o Brasil de hoje, as vossas ações de protesto pela dignificação do Poder Judicial e dos juízes, dos seus titulares, deixam a todos os que se empenham pelo crescimento, pela solidificação do Estado de Direito e das instituições que são essenciais, e especialmente os tribunais, e os que neles deixam uma vida de dedicação e empenho para que a justiça não seja uma palavra vã. Já o presidente do Foro Judicial Independente da Espanha, Benito del Amo, traçou a situação das associações da carreira no país europeu. O espanhol ainda ressaltou a necessidade de conscientizar a população de que os movimentos de paralisação não são feitos para prejudicar a sociedade, e sim para buscar melhorias para a justiça. Temos que cambiar a opinião pública, nós não estamos perjudicando a nadie. Estamos mejorando a situação. Temos que ser conscientes de nosso poder, de nossa responsabilidade. Já no entendimento do membro da magistratura italiana, o juiz Luca Palamara, os problemas enfrentados pelos juízes são comuns à categoria em todo o mundo, como a questão da falta de segurança. Segundo Palamara, 26 magistrados já foram assassinados na Itália. Celebremos a giornata della memoria delle vittime del terrorismo. E di questi 26 magistrati addirittura 10 sono morti vittima della lotta del terrorismo. Ecco perché anche il tema della sicurezza è un tema che di sicura e di stretta attualità nello svolgimento del lavoro del magistrato. Os procuradores da República também foram representados no evento. O presidente da ANPR, Antônio Carlos Bigonha, afirmou que a preocupação com a proteção dos representantes da carreira jurídica também atinge os membros do Ministério Público. A ameaça a um juiz potencialmente ameaça a um membro do Ministério Público, porque nossa atuação ela é diária, é a mesma atuação em faces diferentes. Então, em todos os casos onde há agressão a juízes ou há ameaças a juízes, há uma paridade aí de tratamento com os nossos colegas. Se ela não é real, ela é potencial. Portanto, esse problema dos magistrados também é o mesmo problema do Ministério Público Federal. Finalizando o ciclo de palestras, o desembargador Tourinho Neto relembrou o movimento grevista realizado em 2001 pela Associação dos Juízes Federais do Brasil. A JUF preparou faixas de pano preto para colocar na frente dos edifícios. E os juízes não iam para a praia, nem para passear, nem para cinema, para shopping, não. Iam para a sede da sessão, convidando deputados, senadores, sindicatos para se manifestarem. Era isso que o juiz queria para mostrar ao governo, para mostrar aos órgãos de cúpula, e que nós estávamos capazes de nos mobilizar numa greve. E por isso a história se repete da mesma forma. Evidentemente, o juiz, para bem julgar, para julgar com tranquilidade, tem que garantir de sua integridade física e de sua família. Não está preocupado com isto, de ser agredido, de ser ameaçado. Isso o perturba nas suas decisões, evidentemente.
O juiz tem que ter um local digno de trabalho, tem de ter servidores capazes, porque a justiça não funciona só com juízes. Não pode viver angustiado com um número crescente de processos. Aquilo causa um estresse. E ver cada dia mais chegar processo e ele impotente para resolver as questões. Ele não fica acomodado, ele fica inquieto, nervoso com aquilo. E como vai julgar bem? Não pode. E além do mais, é preciso que ele tenha um salário ou subsídio que conduza a sua boa manutenção e que sua família, que ele não fique preocupado como manter a sua família. Quer dizer, tudo isso, como o Vedito disse desde o início, por que é que nós estamos lutando, o que é que nós queremos, reduz nisso. O juiz precisa ter tranquilidade para poder bem julgar. Caso as reivindicações apresentadas pelos juízes federais não sejam atendidas, uma nova assembleia será realizada em um prazo máximo de 90 dias. A categoria irá se reunir para decidir se haverá greve ou não. E veja a seguir, em dia de paralisação, juízes federais levam reivindicações aos parlamentares no Congresso Nacional. É no próximo bloco, no Justiça para Todos. Você mostrou pra mim onde encontrar assim mais de 1 milhão de motivos pra sonhar. Enfim, é tão gostoso ter os pés no chão e ver que o melhor da vida vai começar. 2011, o melhor da vida vai começar de novo. Após o encerramento das palestras pela valorização da magistratura federal, uma comitiva de juízes seguiu para o Congresso Nacional. Os magistrados foram recebidos por diversos parlamentares, entre eles o presidente da Câmara, deputado Marco Maia. Na ocasião, os juízes federais falaram sobre os temas reivindicados pela categoria. Os magistrados foram até a Câmara dos Deputados na intenção de convencer os parlamentares da necessidade da aprovação de projetos em tramitação no Congresso de interesses da magistratura. No encontro com o presidente da Casa, deputado Marco Maia, o presidente da AJUF, Gabriel Vedí, pediu o apoio do parlamentar para garantir a revisão do teto remuneratório. O senhor tem estado sempre aberto para conversar com a magistratura, né? E essa questão do teto remuneratório foi um avanço que foi construído pelos juízes federais brasileiros, por esse parlamento, e nós, com a aprovação do teto em 2005, conseguimos acabar com aqueles super salários que existiam no serviço público, que chegavam a R$100 mil por mês, que eram imorais. Então o teto foi um grande avanço do governo Lula, do próprio Poder Judiciário. À época, o presidente Jobim era o presidente do STF, né? Foi uma construção importante para a sociedade brasileira, para moralizar o salário no serviço público brasileiro. Então, vamos construir, vamos conversar de forma democrática, construir uma alternativa para esse impasse que eu tenho certeza que será resolvido. O deputado Marco Maia se comprometeu em dialogar com os juízes federais e com a sociedade sobre a questão do teto moralizador. Está sempre à disposição do Parlamento brasileiro de poder atender às demandas que são apresentadas pelo Judiciário. Uma das questões que nós sabemos que está aqui na pauta é o tema do reajuste dos salários, né, a recomposição pela inflação dos salários dos magistrados, o que tem um impacto direto no teto do Judiciário, e que nós precisamos analisá-lo, tratá-lo de forma clara, aberta, transparente, né, com a sociedade brasileira, porque nós sabemos que isto, em alguma medida, dialoga com o fortalecimento e com a valorização da magistratura federal. Então, o compromisso que eu quero assumir contigo, e tenho assumido sempre, é que nós vamos conduzir os trabalhos e a discussão e o debate sobre os projetos da magistratura com a maior transparência, né, com a maior boa vontade e sempre dialogando com os interesses maiores da sociedade brasileira. Eu não tenho dúvida de que a sociedade brasileira quer, espera
e dialoga muito com a valorização, né, da nossa magistratura, porque isso significa também a garantia e a afirmação dos seus direitos, né? Então nós vamos trabalhar nesta direção, nesta perspectiva. Outro parlamentar que também esteve reunido com os magistrados foi o deputado Nelson Padovani. Ele se mostrou favorável à aprovação da PEC 544, que prevê a criação de 4 novos tribunais regionais federais no país. O Paraná está empenhado com a sua bancada, inclusive o relator da PEC 544 é um paranaense, um colega nosso, Eduardo Ciarra. Nós estamos empenhados na aprovação da 544, porque as dificuldades dos estados é muito grande em se deslocar. A nosso exemplo, saímos do Cascavel, Foz do Iguaçu, com destino a Porto Alegre, e às vezes problema de aviões. Muitas vezes, você partindo da cidade do interior tem que vir a São Paulo para depois ir a Porto Alegre. E a dificuldade é muito grande. Entendemos que hoje, pelo crescimento da nossa capital, do nosso estado do Paraná, e nós merecemos um Tribunal Regional Federal em Curitiba, porque há uma vontade do Poder do Judiciário. E assim eu estive com o vice-presidente Michel Temer ontem. Ele já está sensibilizado, porque ele foi presidente desta casa no tempo que esse projeto se tramitou, já o conhecia muito bem, me prometeu abraçar a causa, é do interesse dele nos atender. Também hoje tivemos uma reunião muito grande, muito importante com vários estados, os estados interessados, com o presidente da casa, o deputado Marco Maia, que também se mostrou sensibilizado à construção dos tribunais regionais federais. Eu creio que o momento é agora e que esse projeto já se tramitou em todas as comissões, com os pareceres favoráveis, e o momento é propício. E nós vamos lutar muito para que o Paraná seja contemplado com a 6ª região, e naturalmente vai ter a 7ª região, a 8ª e a 9ª região para outros estados. Estamos unidos em favor desse projeto. Ainda no Congresso Nacional, o presidente da AJUF comemorou a aprovação do projeto de lei 3 de 2010 no Senado Federal. O texto prevê a criação de um órgão colegiado para julgar atos praticados pelo crime organizado. É um avanço muito grande porque vai permitir uma maior liberdade dos magistrados para punir esses bandidos, líderes do narcotráfico internacional e também do crime organizado. E é um resultado do nosso movimento e também da capacidade de diálogo dos juízes federais com o Congresso Nacional, com o Senado, que está de parabéns. É um avanço a criação do colegiado de juízes, pelo menos no Senado. Agora, nós vamos lutar na Câmara para que seja criada a Polícia Judiciária, para que faça segurança dos juízes, seus familiares, testemunhas e também a população que transita nos prédios da Justiça Federal, que são os juízes federais que têm condenado e prendido os líderes do narcotráfico internacional e também os líderes do crime organizado no nosso país. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui, mas você pode conferir o programa também pela internet no site www.ajuf.org.br. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.
Veja no programa Justiça para Todos desta semana. Presidente da AJUF concede entrevista coletiva para esclarecer principais pontos da paralisação dos juízes federais. Evento pela valorização da magistratura federal tem a participação de representantes do Judiciário da Espanha, Itália e Portugal. E veja também, após o evento pela valorização da magistratura federal, juízes se reúnem com parlamentares no Congresso Nacional. Não perca, no Justiça para Todos. A gente se vê.